Eu sei que para cada mãe é um desafio, né, muito grande. É um mundo novo, porque acho que cada criança, cada filho é um filho, mesmo que ela tenha mais de um ou que seja como eu, mãe de primeira viagem, entender desse mundo da introdução alimentar. E aí eu estava lembrando que eu queria que você contextualizasse sobre, assim, como começar a experimentar, porque fala, começa pelas texturas, cheiros, sabores. Existe uma sequência de ações que a gente deveria fazer? Olha, essa pergunta é muito boa, mas assim, não existe uma sequência certa. Antigamente existia frutas que, não oferece tais frutas, oferece aquelas. Hoje todas as frutas estão liberadas. Então, assim, da parte nutricional, né, não é comigo. Mas quando a gente pensa em textura, em consistência de alimento, como é que a criança vai comer aquilo, não existe regra. É o que eu sempre digo, assim, não existe o método ideal, o melhor método. É o que funciona para a família, é o que funciona para a mãe e para o bebê, principalmente para o bebê. Então a gente vai basicamente entendendo ele. Coloca uma frutinha em pedaço, coloca uma frutinha amassadinha, deixa ver o que é que ele vai fazer, como é que ele vai preferir, vai dar colher, tem criança que não aceita colher, tem criança que aceita. Então o primeiro passo é basicamente como se você também estivesse explorando aquele mundo. Ele está explorando os alimentos e você está explorando como é que ele vai se comportar. Então ele gostou da colher? Gostou. Não gostou? Tira a colher, não tem problema, a gente coloca ela depois. Ele gosta de pegar no alimento? Gosta. Ele não gosta? Ok, tudo bem, a gente vai aos poucos. Por que que o pegar no alimento é uma coisa que a gente precisa prestar atenção? Tem criança que não gosta muito, tem criança que não gosta de jeito nenhum, tem criança que adora. E faz parte do desenvolvimento da criança explorar com as mãos. Ela vai começar na fase oral com a mãozinha na boca, daqui a pouco ela pega o brinquedinho, leva o brinquedo à boca, a comida ela vai levar à boca como uma forma de explorar. Se ela não levar à boca, ela vai explorar com as mãos. Eles percebem que aquilo ali é um pouco diferente, eles percebem a tensão que a gente fica na hora de ofertar um alimento. Então, eles vão pegar, vai jogar fora, vai fazer bagunça, vai jogar em você, vai passar no rosto, ou vai querer sair, não está confiante ainda. Tem criança que coloca, só vai para o colo da mãe. Então a gente precisa ir vendo como é que está funcionando para eles. O meu filho, por exemplo, hoje ele prefere 1000 vezes comer no meu colo. E uma dica que eu sempre dou às mães e que eu fiz com ele, e ainda assim não funcionou tão bem com ele. Compra o cadeirão, quando ele tiver com uns 5 meses e meio, coloca ele no cadeirão para ir testando. Começa a levar ele para a mesa, na hora das refeições, para ele ver tudo aquilo que está acontecendo e ele se familiarizando com o cadeirão, com colher, com copinho. Então, assim, deixa tudo ali à disposição dele. Dá muito certo para muitas crianças, outras crianças nem tanto, precisa de um tempo. Meu filho senta no cadeirão para comer, às vezes é no meu colo. Às vezes senta no cadeirão só para ficar com a gente na mesa conversando, mas se eu botar a comida dele não vai querer. Então, assim, não existe um padrão. Nem sempre a gente está com fome, imagina a criança, que ainda nem entendeu que aquilo é comida, que o leite ainda é a principal refeição dele. Então, a dica que eu dou é sempre essa. Explora junto com teu filho. Ele vai explorar os alimentos e você vai explorar como é que ele está se comportando ali, frente aos alimentos, frente aos utensílios. Sem pressão, no caso. Sem pressão nenhuma. Excelente. Vamos falar de um assunto bem polêmico agora, que já começando aqui. Todo mundo pergunta sobre isso e na visão de vários profissionais, então eu queria saber sobre o impacto do uso das telas nessa questão de distração, né, sobre a atenção dele reduzida para o alimento na hora de se alimentar. O que é que a doutora Renata tem a dizer sobre isso? Então, o uso das telas realmente é um problema, é uma polêmica. O que é que acontece? Quando a gente bota uma tela na frente da criança para ela comer, principalmente se ela está em um período de aprendizado, ela não vai conseguir aprender direito, a atenção dela está dividida. E a gente precisa entender que a criança ela ainda é um serzinho que está começando naquilo ali. Ela está assistindo a tela, a comida está na frente dela, ela vai na colher, outra. Ela não está entendendo o que é que ela está comendo, ela não viu a cor do alimento direito, ela não percebe a consistência. O input sensorial que ela recebe na boca, quando a comida chega, ela não está percebendo. A atenção dela está dividida entre a tela. E assim, a tela, ela chama muito mais atenção. É um desenho, é som, é música, é cor. Então, aquilo ali
chama muito mais a atenção dela, ela não vai perceber. E às vezes vai comendo, 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 e ela vai perdendo a noção do quanto ela está saciada. Ela pode chegar a vomitar por isso. E aí, quando a gente superalimenta a criança, por falta de atenção dela, ela pode vomitar. E esse vômito vai causar uma criança mais ansiosa, assim, mais, não vou comer agora, vou vomitar. Quando eu como, acontece isso. Então, assim, é tentar realmente, se você optar por dar a tela para seu filho, tenta não dar no momento da alimentação, né? Assim, não é recomendado o uso de tela até os 2 anos de idade, em hipótese nenhuma, em momento nenhum, mas algumas mães, dependendo da sua realidade, dão, tá tudo certo com isso, mas a minha orientação é não dar na hora da refeição. Ah, é uma criança mais velha, não está em introdução alimentar. A recomendação é a mesma. Não comer com telas. Porque a criança ainda está aprendendo a comer, esse padrão de adquirir uma mastigação, uma alimentação mais madura, ela ainda vai evoluir por um tempo. A criança oscila muito nessa mastigação, até chegar na fase até adolescente, que os adolescentes, em geral, comem muito, mas nem sempre comem de qualidade. Então, até essa fase, ela é uma fase mais difícil. Então, os de tela, ele realmente é um fator que complica. Muitas mães fazem uso para a criança comer, tem criança que só come com telas, e aí isso já é um outro problema, que aí a gente vai trabalhar para a retirada dessa tela, mas nunca de uma vez. Pergunto, quando a gente fala em tela, não é só tablet, telefone, é também a televisão, né? É também a televisão. Agora, é claro, existem as famílias que há muitos anos atrás era muito mais comum a gente ver televisão na cozinha, né? Só que assim, era mais comum também de você ver a refeição em família acontecendo. Então assim, a TV estava ligada, mas ela não era o foco. Ela era só uma coisinha ali, era o pai da gente que queria assistir o jornal, né? E não estava passando um desenho, alguma coisa do tipo. Existem famílias que é isso, às vezes tá todo mundo junto, tá todo mundo comendo, a TV tá ligada, mas ela não é o foco, ela não é o centro. E tem crianças, eu tenho pacientes que não fazem uso de tela demais. A mãe diz, olha, usa muito. Mas assim, se eu desligar, ele come. Ou ele não come. Assim, não é uma dependência. É o que ele come sem precisar da tela. Tem criança que só come com a tela. Que aí é um fator mais difícil. Excelente.